Nesse vídeo a gente vai tratar um pouquinho sobre a obra Meu Destino é Ser Onça, que diferente da Tríade de Alencar, né, que a gente está analisando, foi publicada em 2011, né, então é uma obra contemporânea, e realmente tem uma visão um pouco contemporânea a respeito do povo indígena, né, especificamente os Tupinambá. Bem, esse livro é uma restauração da mitologia Tupinambá. O que é isso? O Alberto Mussa, que é o autor, estudou alguns autores que haviam falado sobre os Tupinambá para escrever essa obra. Ou seja, ele pegou vários dos mais importantes mitos, né, da mitologia Tupinambá, ou seja, do que esse povo acreditava de fato, e construiu essa obra, que é Meu Destino é Ser Onça. O interessante dela é que ela não tenta julgar o caráter, né, dos indígenas. Então ele não coloca como certo ou errado, como bom ou mal, a questão da antropofagia, né? Pelo contrário, ele trata o que é e explica por que aquilo é feito, né? Por que os indígenas acreditam naquilo e por que eles faziam as coisas que eles faziam. Pois bem, os Tupinambá, como a gente sabe, foram basicamente extintos com a Confederação dos Tamoios, né, lá em 1550 e poucos, quando os portugueses brigaram contra os franceses para o pertencimento daquela região do Rio de Janeiro, do litoral. Né? Bem, os portugueses ganharam, os Tupinambá, que eram aliados dos franceses, acabaram morrendo a grande parte, né, e tiveram também o seu território ocupado pelos portugueses, que eram povos inimigos, e dessa forma acabaram também perdendo o seu costume, não é? Só que antes disso acontecer, alguns autores, alguns pesquisadores, principalmente franceses, conseguiram fazer um apanhado de coisas, né, da sua mitologia, conseguiram estudar esses povos, e foi justamente esses documentos utilizados por Alberto Mussa para a construção de Meu Destino é Ser Onça. Né? Então essa obra trata sobre essas mitologias, né, sobre esses mitos, conta diversas histórias, explica bastante sobre o caminhar do povo, né, o que aconteceu para que esses povos tivessem os costumes, mas principalmente lá no final ele fala um pouco sobre o que seria o bem e o mal, né, para esses povos. Só que antes disso a gente tem que falar um pouquinho sobre a antropofagia, né, que é um costume do povo. Meu Destino é Ser Onça justamente por essa questão da carne, né, da vingança e de consumir a carne de um homem, no caso. Né? O que acontece? Existe para esses povos uma espécie de paraíso, né, que eles chamam de terra sem mal, que seria aquela terra primitiva em que os homens não precisavam fazer nada, os homens só precisavam existir, né? Mas a plantação era feita por si só, a caça é feita por si só, então todos os trabalhos, né, que seriam vinculados a um dia a dia comum dos indígenas eram feitos por conta própria, né? Os homens então lá são bons, enfim, é o paraíso deles, tudo bem? É para onde a pessoa que se comportou bem, digamos assim, né, que seguiu com os preceitos religiosos, vão depois de morrer. E para eles, o que é ser bom e seguir esses preceitos religiosos? É justamente ter muitos nomes. O que isso significa? Significa consumir a carne de muitas pessoas. Mas não é pura e simplesmente isso, né? Tudo isso gira em torno de uma vingança. As tribos, os povos tinham alguns inimigos e o costume era justamente guerrear um com o outro, né? E essa guerra girava um ciclo, gerava um ciclo de vingança eterno, né? Porque uma pessoa vai matar e vai consumir uma pessoa dessa outra tribo, desse outro povo. Então esse outro povo vai se sentir no direito e no dever de consumir também uma pessoa desse outro povo. Então a gente vai ficar esse ciclo eterno, e é justamente isso que consiste a vingança e, digamos assim, o costume religioso desses povos tupi. Então o que acontece? Eles vão guerrear, né? Vai ter uma guerra entre os dois guerreiros principais de dois povos. O vencedor vai levar o perdedor até o seu povo, onde vai acontecer um ritual de dias e dias e dias, onde finalmente, né, em que finalmente a carne desse perdedor vai ser consumida por os outros.
da tribo. Mas isso significa muito mais do que apenas um consumo de carne e uma situação de vingança, né? Porque, nossa, você consumiu alguém da minha tribo, então eu vou consumir o seu. Não é assim que funciona. A questão que eles acreditam é, você vai pegar um pouco daquela carne e também vai consumir nesse ponto um ponto positivo daquele guerreiro. Né? Então vai ter a coragem, vai ter a força, e eles acreditavam justamente nisso. Quanto mais pessoas fortes e corajosas e dignas você consumir, melhor, mais digno e mais forte você será. Ou seja, você vai ter mais nomes e você vai ser muito mais capaz para conseguir alcançar, no final das contas, a sua terra sem mal, o seu paraíso. E é justamente isso que acontece, né? Tanto que a única pessoa que não consome a carne do vencido é justamente o vencedor. Porque como ele já conseguiu vencê-lo, né, existe aquele pressuposto de, então, eu sou mais forte, eu sou mais corajoso, eu sou mais bravo, então eu não preciso comer sua carne. Mas todos os outros povos, né, as outras pessoas desse povo precisam consumir, né, para alcançar esse estigma, justamente. Então, bem, é justamente sobre isso que ele trata, né? Não existe essa relação de maldade porque eles comem carne humana, né, que era como era tratado na época e como a gente trata até hoje, mas sim um rito de passagem. Inclusive para os perdedores, para os guerreiros que eram levados para outra tribo, era na verdade uma honra servir e ser comido, né, porque isso justamente tratava de que ele era uma pessoa boa, né, melhor do que os outros, vamos dizer assim, melhor do que os outros que a comeriam, e também sabia que a sua tribo depois, que o seu povo depois viria e se vingariam deles. Né? Então os guerreiros eram feitos para isso, né? A cultura girava em torno disso. Então não existia essa questão de ser bom ou ser ruim, né? De bem ou de mal nessa situação. E que era um discurso muito tratado, né? Nossa, eles são selvagens, eles são pessoas ruins, né? A religião não os considera, a religião católica, né, no caso. Mas o Alberto Musa traz justamente essa discussão de que, na verdade, esse mal que o povo, né, da sociedade ocidental trata, na verdade é o próprio bem deles, né? É um mal feito, talvez, para atingir o bem supremo, né? E era uma coisa convencionada, digamos assim. Existia esse orgulho também de ser consumido, né? Então é uma discussão interessante. E a gente pode falar um pouco nesse sentido até sobre a própria religião católica, né? O ato da Eucaristia, de comer o sangue e a carne de Cristo para se tornar uma pessoa melhor. Ou seja, nada mais é do que uma antropofagia simbólica, né? A gente está comendo ali o sangue e a carne de Cristo para nos tornarmos uma pessoa interiormente melhor. E é exatamente isso que eles fazem, só que eles não fazem simbolicamente, né? Eles fazem literariamente, eles fazem literalmente, na verdade, e tá tudo bem. É o costume deles. Né? Então a questão é justamente olhar para essas coisas que parecem para a sociedade civil, urbana, ocidental, bizarra, né? Que parece ser realmente uma coisa ruim, mas entender o que acontece ali por trás, né? Qual é, no final das contas, a intenção deles com isso. E é justamente alguma das coisas que o livro Meu Destino é Ser Onça traz. Bem, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!